Aleluia! Glória a Deus, podemos sentar. Aliás, fica de pé um pouquinho ainda, vou ver o versículo bíblico. Glória a Deus. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 11. Pode colocar. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, outra versão diz, serei estrangeiro, para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro, outra versão, estrangeiro para mim. Vamos orar? Pai amado, neste dia, Senhor, nesta manhã, estamos na Tua casa mais uma vez, porque é casa de oração, casa de cura, é casa de libertação, é casa de salvação. E nesta manhã, Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai amado, nós precisamos ouvir a Tua voz todos os dias. Porque é o Senhor que vai nos dirigir, que nos dirige, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos abençoa. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Que nesta manhã, Pai, o Senhor possa já começar a se manifestar no nosso meio, como já fez no louvor. Continua, Senhor, operando nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos perceber a Tua presença, sentir a Tua presença. E fala, Pai, fala com aqueles que precisam, fala com aqueles que te buscam, fala com aqueles, Senhor, que creem que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que Jesus Cristo é Teu Filho, nosso único e suficiente Salvador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade nesta manhã, para se mover neste lugar. Por isso, toda mão forjada contra a Tua vida, contra esta igreja, está amarrado, cancelado agora, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro seja colocado na tua vida agora. Você que também nos ouve, você que nos acompanha, que seja estendido até você a libertação, para que você ouça a voz de Deus, para que você veja a manifestação plena do Espírito Santo de Deus neste lugar, na vida do teu irmão e principalmente na tua vida. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Eu quero te afirmar que é possível ouvir a voz de Deus. Amém? É possível. É possível. E esta é uma pergunta que eu mais ouço nos meus atendimentos, nos meus gabinetes, nas minhas conversas, nos meus telefonemas, até mesmo comigo. É: como posso ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Deus fala, mas muitas vezes, algumas pessoas até mesmo me procuram e falam: pastor, eu tenho a impressão que Deus falou comigo, mas como eu posso ter certeza? Como posso ter certeza que foi Deus que falou comigo? Este é um tema meio, assim, nebuloso, meio etéreo, assim, você não consegue pegar. É algo que você consegue sentir.
Porque é algo pessoal, é algo seu. E é muito importante na vida dos cristãos, de todo cristão, ouvir a voz de Deus. Mas vamos ver aqui como Deus fala. Como Deus fala. Eu espero que saia, ao final dessa ministração, você saia daqui pronto a ouvir a voz de Deus do jeito que Deus quer falar com você. Ou do jeito que você está preparado para ouvir a voz de Deus. Como nós lemos esse versículo aqui, o versículo diz: se, pois, eu não souber o sentido da voz, ou seja, se eu não entender que aquilo é comigo, se eu não entender que está falando comigo, se eu não entender aquilo que querem falar comigo, é como se eu fosse estrangeiro, ou seja, aquela pessoa fala um idioma e eu não entendo o idioma que aquela pessoa fala. É como se eu estivesse em Israel, em nome de Jesus, nós vamos lá no que vem, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vai juntando esse dólarzinho aí. Porque quando você chegar lá, você vai ouvir hebraico, você vai, não vou entender. Por quê? Porque nós somos estrangeiros naquele lugar. Nós temos que aprender a ouvir a voz do nosso Deus. E se eu não souber o sentido, se eu não entender o que ele fala, é como se fosse um estrangeiro para mim. E eu também, se eu não consigo falar com ele, né? Se eu não consigo me comunicar com ele, eu também serei um estrangeiro para ele. Eu chegar lá começando a falar em português, você vai entender. A não ser que alguém lá entenda português, senão ninguém vai entender português. Ou se a gente começar a falar um espanhol, tu hablas, sei lá o que lá, ninguém vai entender também. Talvez o nosso espanhol não seja aquele que estão acostumados a ouvir. É a mesma coisa com Deus. A mesma coisa com Deus. Nós temos que ter essa sintonia de falar com Ele e Ele entender o que nós estamos falando. E o retorno, ou seja, Ele falar, Ele se manifestar e nós entendermos que é Ele que está falando e o que Ele está falando. A neurociência diz que a nossa mente, ela fala conosco 2 palavras por segundo. 2 palavras por segundo. 120 palavras por minuto. 2 palavras por segundo. Não sei você como é, mas quando eu vou dormir, por exemplo, voltou aqui, a minha mente não para. Pá. Você também é assim ou não? É ou não? Se você não for, me ensina como é que é. Porque se você quiser ser igual a mim, eu te ensino também. A nossa mente não para, ela não para. Ela pensa coisas boas, pensa coisas ruins, pensa coisa boa, não pensa nada, ela pensa, ela está pensando em alguma coisa. Está pensando em nada. É assim, nós temos que, é como se a nossa mente falasse conosco, são vozes nossas mesmo, nós falamos conosco mesmo. A mente fica trabalhando. E hoje existe muitas vozes no mundo. Existem muitas vozes, a nossa própria voz, mas existe a voz dos filmes, a voz da televisão, as vozes do WhatsApp, as vozes do Instagram, as vozes da família, as vozes das mídias, das notícias, vozes dos anjos, vozes de demônios. Não se iluda, nós vivemos um mundo espiritual. Não se iluda,
nós estamos em batalha espiritual. E graças a Deus por isso. Porque se nós estamos em batalha, é porque nós vamos vencer a batalha. A batalha só cessa quando a gente fecha os olhos. É verdade ou não é? Porque a nossa vida é uma luta conosco mesmo, uma luta contra as artimanhas de Satanás, é uma luta contra a situação econômica, uma luta contra a situação ideológica, uma luta contra a situação política, seja com o acordo daquilo que você defende ou pensa. A nossa vida é sempre luta, 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 luta. É a vida nossa, é assim. E a nossa mente ela é bombardeada por tudo que é lado. Bombardeada por nós mesmos e bombardeada por tudo que está ao nosso redor e ao nosso derredor. E é difícil discernir a voz de Deus. E o nosso ponto aqui é mostrar nas Escrituras que Deus fala de muitos modos. Que Deus se manifesta de muitos modos, de maneiras diferentes. Deus, Ele não tem apenas um modo de se comunicar. Ele tem vários meios de se comunicar conosco. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém? Um versículo que é muito usado quando as pessoas querem tomar uma decisão e não ouviram Deus falar. Muitos querem tomar uma decisão movido pelo seu próprio coração, movido pelo que os outros dizem, os outros pensam, por aquilo que vão pensar de mim, vão pensar de você, vão pensar. Muitos tomam decisões baseadas nos outros. E aí tem um versículo que eles usam como pano de fundo, que é 1 Coríntios 14, 33, que diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. E é verdade. Deus é um Deus de paz. Mas muitas vezes você não ouve a voz de Deus e pensa que está ouvindo a voz de Deus e lá na frente vai colher as consequências. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ficar atentos, nós temos que estar despertos, nós temos que estar com os olhos, ouvidos, corpo, tudo sintonizado no canal de Deus. Na sintonia fina de Deus. Então, por causa disso, muita gente está confusa hoje em dia. Está perdida hoje em dia, fala, eu estou em paz. Mas cuidado. Muitas vezes a paz que você está te levando para o inferno, porque você não está na luta. Entende o que eu estou falando? Muitos tomam decisões de adultério, decisões de separação, decisões de trabalho, decisões de negócio. E aí, falam, eu estou em paz. Cuidado com essa paz. Essa paz pode ser você mesmo dando a paz em você, e não aquilo que Deus teria para você. Porque você não está ouvindo a voz de Deus com você falando. É um alerta para mim e para vocês. Para todos nós, é um alerta. Quantas vezes, eu mesmo na minha vida, eu estou falando da minha vida também, você sabe que eu não tenho o que esconder, eu falo. Eu sou transparente. Quantas vezes eu pensei que tinha ouvido a voz de Deus, e não era. Ou melhor, eu ouvi a voz de Deus e pensei que não era Deus. O pior é isso. O pior é muitas vezes você ouve Deus falando e pensa que não é Deus, pensa que é você. Eu vou falar aqui. Espere o próximo capítulo. Só estou botando uma curiosidadezinha em você. Mas é assim que é. E muitas pessoas estão confusas, estão perdidas. Estão procurando respostas, procurando direção, porque não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. E quando ouve, muitas vezes não é Deus que fala,
e quando ouve, às vezes rejeita aquilo que Deus está falando. É complicado? É. Estou dando um nó na tua cabeça? Estou. E é para dar nó mesmo. Por quê? Porque tem quem fazer o nó, é você e Deus. É para você ficar ligado, é para você entender que nós estamos no meio de uma turbulência, que está chegando a hora da volta de Jesus. E a palavra de Deus diz que muitos serão o quê? Enganados. Repete comigo. Muitos serão o quê? Enganados. Você não quer ser enganado, quer? Não. Se quiser, seja. Eu não quero. A palavra de Deus diz que muitos serão enganados. Enganados por quem? Por eles mesmos. Enganado por vozes de demônios. Enganado por vozes dizendo que é Deus que falou e Deus não falou. Enganados por situações que se apresentam à sua vida, bandejas. E diz, aí é de Deus a minha vida. Quem é de Deus coisa nenhuma? Toma jeito, toma tendência. Toma jeito, toma tendência. Vai me desculpar. Uma pessoa que diz, pastor, Deus mandou separar da minha mulher, isso não é de Deus. Não é. Não é. Deus mandou você restaurar seu casamento, isso sim. E você está lutando. Então nós temos que ver, nós temos que lutar. E a palavra de Deus, ela nos demonstra isso aqui. Tem uma passagem bíblica, que nós vamos citar daqui a pouquinho aqui. Hoje em dia nós temos muitas informações, a internet está aí. Há uma geração atrás, 2 gerações atrás, o que acontecia na China? Estou falando da China porque a gente tem no Japão, demoraria talvez 1 mês para ter notícia. As pessoas mandavam carta. Né? Hoje mesmo eu vi conversando com uma pessoa no caso, eu tinha um hábito de escrever carta para minha mãe, para minha irmã, papai. Hoje em dia ninguém escreve mais carta. Não é verdade? As comunicações mudaram, então, hoje nós temos, o que acontece hoje? Lá, em Marte, talvez em 10 segundos você saiba, porque vai chegar no seu celular ou vai estar na sua televisão. É muita informação, é muita coisa. São muitas vozes falando comigo, com você, constantemente. Mas será que no meio de toda essa confusão, de todas as vozes, será que nós conseguimos encontrar Deus ouvindo com a gente? Será que eu consigo encontrar Deus, a voz de Deus, falando comigo, com você? Eu creio que sim. O meu futuro, o seu futuro, depende em ouvir a voz de Deus. Como que nós podemos permanecer firmes, criar nossos filhos, trabalhar, exercer ministérios, exercer o amor, ser sucedido na vida, bem-sucedido na vida, sem conhecer o chamado que nós temos, se nós não ouvimos Deus? Fala, pastor, eu quero ouvir. Você vai ouvir Deus, eu tenho certeza disso. Eu falo isso para você porque eu também preciso ouvir Deus. Eu tenho ouvido, mas eu quero ouvir mais. Eu quero ser aquele, eu vou ser, eu já sou, eu creio que sou amigo de Deus. Amém? E você também tem que querer. Ser amigo, andar colado junto, ser amiga, amiguinha de Deus. Mulher também é amiguinha de Deus. Cola nele. Cola nele. Porque ele está colado em você. Ele está colado em você. O Espírito Santo habita em você. Ele está colado em você. É muitas vezes você que dá um chega para lá nele. Fala, ei, agora não, agora não. Ao contrário, chama para perto.
Chama. Deixa Ele te chamar, deixa Ele te chamar, deixa Ele te chamar. Mas eu tenho uma revelação para te fazer. Olha Deus falando já para você aí. A voz de Deus é sempre a voz de Deus. Posso ouvir um amém? A voz de Deus é sempre a voz de Deus. A voz de Deus é sempre a voz de Deus. É a voz dele. Pode ser uma coisa audível, uma imagem, algo que a gente vai trabalhar com vocês aqui. Deus já falou comigo? Já. Deus continua falando? Continua, graças a Deus. Vai continuar? Vai continuar falando. Vai, pastor, eu não tive experiência ainda. Você vai ter essa experiência com Deus. Você vai. Porque é para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Tem um texto. Eu não sei se eu vou dar tempo hoje. Eu estou tão eufórico. 1 Reis 19. Eu não vou conseguir ler tudo. Põe para mim, por favor, alguns versículos, por favor. 1 Reis 19, versículos 11, 12 e 13. Aonde Elias foge da presença do Senhor, Elias vai para uma montanha, entra numa caverna, não é verdade, pastor? E fica ali. Aí Deus aparece para ele e diz: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Presta atenção. Deus fala com ele. Olha, eu quero falar com você. E aí, eis que passava o Senhor. Pode passar outra vez. E um grande e forte vento fendia os montes. Um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas. Ou seja, ia caindo as pedras. O vento era tão forte que ia tirando o pedaço das pedras e fendia. E as penhas do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Continua. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Continua. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo, ou seja, um ventinho tranquilo, uma brisa tranquila e suave. Pode passar. Ouvindo o Elias, ou seja, quando foi que Elias ouviu Deus? Quando estava tudo quieto. Quando estava tudo tranquilo. Pastor, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que Elias estava em uma posição bem difícil, ele estava confuso, ele estava com medo, ele se sentiu abandonado, ele estava deprimido. Quem já esteve assim? Eu não sou super-homem, viu? Eu sou pastor. Super-homem é Deus. Ele é o super-homem nosso. Eu sou humano. Nós somos humanos. Se alguém diz que não é, cuidado. Também, isso, a gente se sente assim confuso, com medo, abandonado, deprimido. E eu te faço uma pergunta. Existiu algum homem tão grande, tão cheio da presença de Deus, maior do que Elias naquele tempo? Não. Não tinha.
senão a Bíblia revelava. Não tinha. Ele era um profeta poderoso. Ele trabalhou, ele mexeu com as entranhas de toda a nação de Israel. Mas ele foi submetido a uma depressão pelas lutas, pelas angústias. Ele se tornou desencorajado. Falei, ei, vai dar errado. Tudo que você faz vai dar errado. Tudo que você faz dá errado. Elias foi desencorajado. Ele se sentiu abandonado sem ninguém. Se sentiu sozinho. Se sentiu rejeitado. Se ele teve isso, nós não estamos isentos a isso também. As mesmas pressões que afetaram Elias nos afetam. O vento era forte e quebrou as rochas. O fogo, o vento, terremoto. E nada. Mas veio uma voz calma. Uma voz quando Deus falou com ele. Quer dizer uma coisa para você, Deus não precisa competir com ninguém. Deus não precisa competir com o fogo, Deus não precisa competir com o vento, Deus não precisa competir com o terremoto. Deus é Deus. Muitas vezes você está ouvindo o terremoto. Muitas vezes você está presenciando o fogo te queimar. Muitas vezes você tem percebido um vento passar forte e tudo cair na tua presença, tudo despedaçar. As pedras caírem, as rochas se desmancharem. Devido a tanta luta contra a pressão. Deus não compete com ninguém. E eu quero dizer uma coisa para você, aprenda. Como eu aprendi. Eu ouvi e ouço Deus quando eu me acalmo. Quando eu saio de todo o barulho, de toda a confusão mental, de toda a confusão espiritual que bate em minha alma, eu tenho que aprender a me desligar do mundo e me ligar em Deus. Não importa o terremoto, não importa o vento, não importa o fogo, eu não vou dar ouvido a eles. Vai passar e Deus vai falar. Amém, igreja? Acho que vocês estão com medo de eu falar com vocês. Mas é assim. Mas é assim que Deus faz. Muitas vezes Deus fala de um modo que nós não esperamos. Mas pode ter certeza disso. Nós estamos lutando, brigando, agitados. Poderíamos ouvir muitas vozes. Você vai ouvir muitas vozes. Não preciso dizer de quem. Do seu vizinho, da sua mãe, do seu pai, da internet. Vai te dar muitas vozes. Até do próprio cãozinho também lá. Mas cuidado, não vai ser a voz de Deus. É aí que está a diferença. É aí que está a diferença. É quando Deus fala para você estar calmo para ouvir a voz de Deus. Separado para poder ouvir a voz de Deus. Elias estava separado. Mas só que veio as lutas e as situações e Elias permaneceu esperando chegar e ouvir a voz de Deus. Vai chegar. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Pastor, e como Deus fala? Eu vou andar rápido. Primeira coisa, Deus fala de uma maneira audível. Fala. Tem várias maneiras, tá? Essa é a primeira que eu vou colocar. Deus fala de um modo audível. Uma voz perceptível. Você consegue entender que esta é a voz de Deus. O mundo não reconhece a voz de Deus, mas os filhos de Deus reconhecem a voz de Deus. Foi assim que aconteceu
Quando Jesus estava ali na cruz e Deus falou com Jesus. E todos que estavam ali ouviram como se fosse um trovão. Mas era Deus que estava falando. Porque para o mundo era o trovão, para os filhos de Deus era Deus que estava falando. Aleluia. Essa é a diferença. Jesus reconheceu a voz de Deus. João Batista reconheceu. Aqueles que com ouvidos tinham ligação com Deus, reconheceram com a voz de Deus. Mas esse é o ponto. Deus pode falar com a voz audível? Pode. A Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. A voz de Deus, ela tem várias maneiras de falar com você. Mas você vai saber que é a voz de Deus. Não limite Deus. Não queira colocar regras para Deus. Deixa Deus falar com você como Ele tem que falar. Às vezes você quer ouvir Deus de uma maneira. Deus quer falar com você e já está falando de outra maneira. Então a primeira é voz audível. Remova as limitações para que você tenha os seus ouvidos abertos pelo Senhor. Como está escrito em João 12, 28. Pai, glorifique o teu nome. Veio então do céu esta voz. Já o tenho glorificado e outra voz o glorificarei. Segundo, diretamente através do Espírito Santo. Ô glória! Ô glória! Dá um glória aí, igreja! Você tem o Espírito do Santo dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Se você não crê nisso, creia, porque senão você não nasceu de novo. Creia! Você está em luta, calma, tira a tua vida do erro, coloca no caminho do Senhor, porque o Espírito Santo habita em você. Quando você tem uma experiência com Deus, quando você abre sua vida para o Senhor, o Espírito Santo vai e habita em você. Nem que ele começa a habitar num cantinho tão pequenininho aqui. Mas depois vai, limpa, 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 transforma, limpa, transforma. E dá até uma música. Sabãozinho, minha mão. Deus, musiquinha de criança, igual que é musiquinha de criança. O sabão. Quer lavar meu coração. Oh, glória! Amém! É assim, é o Espírito Santo de Deus falando. Sabe, é difícil entender. Ele fala, gente, estou falando de coisas espirituais, tá? Aqui não é nada concreto, não. Aqui é coisa espiritual. Você tem que discernir com o teu espírito, amém? Entra junto. Segue o líder. Vamos embora, vamos comigo. Vamos junto. Sabe, não dá para descrever. É impossível descrever uma voz do Espírito. É impossível você poder fazer essa diferença. O Espírito Santo fala com o nosso espírito. Sabe, é uma palavra que vem à nossa mente. É uma palavra que vem ao nosso coração. É uma palavra que vem ao nosso espírito. Oh, glória a Deus por isso. E quando ele fala assim como o Espírito falou com Filipe. Disse o Espírito a Filipe, chega-te e te ajuntas a este carro. Oh, glória. Quantas vezes você está vendo algo na rua, dirigindo, fala, ei, vai por aí não, vai para outro caminho. Desceu com você já? Quem falou com você? Espírito Santo de Deus. Fala, ele fala. Desse jeito, é desse jeito. E pior quando ele fala, não faça isso, você fala, eu faço. Aí você faz, puf, dá de cara no erro. Dá de cara. Não compra aquele carro. Você compra o carro. Passa 3 meses, tem que devolver o carro. Não consegue pagar a prestação do carro. Estou colocando só pequenos detalhes aí. Vamos lá. Outro. Eita, Senhor. Para o tempo. Terceiro, através de sonhos.
Eita glória, quem aqui já sonhou de Deus? Cuidado para não ser feijoada. Viu? Muita gente está sonhando depois de comer uma feijoada. Cuidado. Aí não é sonho, é pesadelo. Eu tenho comigo. Eu tenho medo dos meus sonhos. Porque quando eu sonho, aquele sonho que eu sonho, que é um sonho profético, eu lembro dele. Falando minha experiência, tá, gente? Minha experiência. Cada um tem a sua. A Cláudia, mesmo que eu fecho, eu sou isso. Vamos orar. Porque quando a gente lembra de algo do sonho, é porque Deus está falando. Gente, também o inimigo bota coisa. Você tem que discernir. Mas muitas vezes Deus fala, o que você tem que fazer? Provar. Se é de Deus ou não é de Deus aquilo ali. Mas geralmente é uma advertência. Geralmente é uma advertência de Deus. Sabe? Você lembrou de José? Quando José e Maria, quando Maria, o Espírito Santo estava concebendo ali Jesus, aí o Senhor apareceu a José em sonho e falou, ei, vai lá e casa. Vai lá e casa com ela, porque aquela é a tua mulher. Porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Foi um sonho. Vários. Sonho de Jacó, José, aí vai. A Bíblia é cheia de exemplos de sonhos. Amém? Amém, igreja? Você tem sonhos? Eu tenho. Vou dizer algo aqui, não por mim, mas que eu posso talvez te ajudar. Deus concede dons a algumas pessoas. Pede para Deus de revelação de sonhos. Amém? Porque quando Deus quer falar, às vezes você fica confuso. Procure alguém que você sabe que é uma pessoa de Deus e conversa com ela aquele sonho. Para Deus revelar. Que às vezes você não consegue enxergar. Mas Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Quarto, Deus usa profeta. É complicado atualmente, é verdade, mas Deus usa profeta ainda. Eu creio em profetas de Deus. Está ali um profeta de Deus ali, eu creio nele. Ali, ó. Aquele homem ali é um profeta de Deus. Está ali nos visitando hoje. Peço sorvete só para confirmar, né, pastor? É um homem de Deus, é um profeta de Deus. Deus, está lá, Atos 11, 27 e 28, põe para mim. Na igreja primitiva. Olha, bota para mim. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Só um exemplo. Ainda existe, cuidado, mas cuidado. Cuidado com as profecias. Tem gente que vive pulando de profeta para profeta. Tem gente que vive pulando, pensando que Deus só fala dessa maneira. Quando Deus quer falar, Deus manda alguém falar com você. Amém? Você estou cuidando da tua vida espiritual. Amém? Cuidado. Cuidado com gente que dá a profecia e que quer receber algo em troca. Cuidado com isso. Seja ligado nisso. Né? Pessoas que vivem procurando profeta, e quando encontra um, não deixa mais. Todo dia quem dá profecia para aquela pessoa. Todo dia a pessoa liga. E aí, o que tem para mim hoje? Ela fala, o horóscopo para você hoje é tal coisa. O teu horóscopo hoje é assim. Não é. Deus, ele é pontual. Deus, quando ele fala, é para mudar a tua vida. É para mudar as gerações. É para mudar destino. É para dar uma direção, para não ter dúvida que ele que está falando. Mas cuidado. Quinto,
A palavra de Deus fala. Amém? A Bíblia fala. Fala a Bíblia. Bota aqui no ouvido. A Bíblia fala. A Bíblia pode falar conosco. A Bíblia é viva. E se tudo que vem a nós, se é um sonho, se é um profeta, se é um anjo, se é uma revelação, tudo tem que estar de acordo com a Bíblia, com a palavra. Se tem algo que foi dado que não está na palavra, não é de Deus. Entenderam? Não precisa escrever porque está desenhado aqui. Tem que estar aqui na palavra. A Bíblia continua falando. A Bíblia é a palavra dos profetas que Deus mandou revelar. Ela é a cerne, ela é o cerne da questão. Ela está ali para ser cumprida a palavra do Senhor. A palavra escrita de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é real. Ela é confiável. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós colocamos diante de nós, tem que estar de acordo com esta palavra. Se não estiver com isso aqui, é anátema. Cuidado com os anátemas. Cuidado com os anátemas. E outra coisa, nem toda a Bíblia se aplica a gente às vezes. Que tem coisas que são pontuais para determinadas situações e épocas. Ore que Deus vai mostrar se aquilo é para você ou se é para um conhecimento para você. Tem um tempinho. Tem um caso que contam, acho que todo mundo aqui já ouviu. Se já ouviu, eu vou ver de novo. E se não ouviu, eu vou ver a primeira vez. Uma situação que dizem que é real. Eu não acredito, tá? Mas eu estou colocando aqui como um caos. Como uma coisa que pode ser aplicada. Uma pessoa estava tão desesperada, e ela começou a abrir a Bíblia para ouvir a Bíblia falar com ela. Acontece isso? Acontece. Mas a Bíblia não é horóscopo, tá, gente? Não é. E aí, a pessoa vai, fecha o olho e fala, fala Deus! E bota o dedo assim e fala, é aqui. Você já fez isso? Eu já. Eu sou humano. Eu não sou super-homem. Tá bom? Tá bom? E eu vou dizer mais coisas. Aguenta aí. E aí, tá lá, fechou o dedo, colocou o dedão lá e pá! Fala, Deus, o Senhor está falando comigo, o Senhor vai falar comigo. Aí ele abre os olhos e lê lá, Mateus 27:5. Judas se enforcou. Ele abre a mão. Não, Deus, isso aqui não é para mim, não. Judas se enforcou, não tem nada a ver comigo. Fala, Deus, bota lá o dedão, abre lá e pá! Aí, está lá no final de Romanos 2:1. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Ele, não, Deus, não é você está errado. Deus está errado. Aí ele vai de pé, de novo. Aí faz de novo, aí cai João 13:27. O que tens de fazer, faz-o depressa. Cuidado. Cuidado. Acho que muitos já ouviram, tem gente que nem riu, viu, gente? Tem gente que achou muito sério o que eu estou falando aqui. Mas é a verdade. É uma verdade. Isso aconteceu comigo. Um tempo atrás, eu falo isso aqui com todo o temor diante de Deus. Eram anos de 1990, 91. 91, precisamente. Quando eu era um bebê. Eu já tinha 91, já tinha... Quantos anos eu tinha? 30, 88, 33 anos. E aconteceu que meu órgão foi extinto. Eu trabalhava no antigo SNI, foi extinto pelo colo. E a gente sofreu muita perseguição, muita coisa. E abriu-se uma porta para mim trabalhar lá em Blumenau. Na realidade, abriu-se uma porta para mim trabalhar em Indaial. Uma fábrica de celulose, de filtro de celulose.
chamada Albany, uma das maiores companhias do mundo. Eu morava aqui, nesse prédio aqui da 315. E aí, meu sogro morava lá, minha sogra, ele conversou lá com o diretor geral, que é a Albany Multinacional, ele representava. Me chamou para conversar. Eu era recém-convertido, tá, gente? Lembre-se, você tem Jesus em final de 90. Isso foi início de 91. Eu não tinha experiências com Deus. E aí, eu estava naquele processo de buscar respostas. Eu não tinha acesso a pastor. Eu não tinha acesso a ninguém na época que eu estava na igreja. E aí, o Rick Bonfim, lembra do Rick Bonfim? Alguém lembra do Rick Bonfim? Estava lá. Aí aquele negócio, quando o profeta acaba, todo mundo vai falar com o profeta. Eu fui falar também, eu sou igual a você, por que não? Fala, eu preciso de uma definição na minha vida. Eu vou ou não embora para Blumenau? O cara me convidou para trabalhar lá. O cara pagou minha passagem de ida e volta, de avião. Naquela época era caro. Para mim ir lá conversar com ele, passamos um dia lá. Fui e voltei, na volta eu estava em dúvida. Aí, o Rick Bonfim fala para mim assim, jejua e ora. Eu jejuei e orei. E eu não ouvi Deus. Tem situações, gente, que Deus já te deu o passaporte e você não entra no avião. Deus já te deu a passagem e o passaporte para você viajar e você está indo aí esperando a confirmação. Até o dólar que Deus já te deu, você não vai. Aconteceu comigo. E eu, por que estou falando isso? Porque eu abri a Bíblia e caía naquele versículo que você falou hoje aqui, Sampaio. Ide, até no avião, ide. Em Blumenau, ide. Aqui em Brasília, ide. Fui, não fui, nunca mais caiu em ide. Não estou dizendo que aquilo é aurora, não estou falando isso. Estou falando que Deus faz com cada um de modo diferente de fazer. Talvez era um modo que eu talvez entendesse Deus falando comigo. E eu não fui. E vocês sabem o que aconteceu. Até comida faltou aqui em casa. Praticamente minha sogra teve que vir de Blumenau para botar comida aqui em casa depois. Porque eu não fui sensível à voz de Deus. Claro, eu era novo. E Deus me perdoou, tá? E Deus te perdoa também. Mas estou falando isso para você entender. E outro modo que Deus fala, olha para mim aqui agora. Porque é pela pregação da palavra de Deus. Amém? Quando a gente está ouvindo a palavra de Deus e fala, eita, Deus está falando comigo. Parece que aquele pastor está ouvindo, sabe a minha vida toda. Alguém contou para ele da minha vida. Algum fofoqueiro da igreja contou para ele a minha vida. Está acontecendo isso com você? Ah, né? Então é assim mesmo. Mas é o Espírito Santo que revela. Sabe, é uma palavra. Sabe, como Mateus 3:1 diz, naqueles dias João Batista veio pregar o evangelho no deserto. Deus usa pastores e pregadores para falar com você. Deus usa para falar com você. Eu espero ser boca de profeta na tua vida. Ouça esta pregação. Eu espero. Sabe? Agora, cuidado para não idolatrar pastor, tá? Cuidado para não idolatrar pastores e pastoras. Idolatrem. Melhor, adorem Jesus. Somente a Ele. Tem gente que só vê aquele pastor. Pode me ver, mas não me idolatra não, tá? Por favor. Aquela pessoa falar aquilo, o mundo acaba. Cuidado. Eu tinha um hábito. Eu não vou falar o nome do santo. Mas eu tinha um hábito de ouvir pela manhã determinados canais de televisão onde tinham algumas mensagens. E para mim aquilo ali era a palavra falando revelada. E foi dito até o dia que Jesus ia voltar numa pregação. Vocês já ouviram isso já, né? O ano. Né? Quem já ouviu o ano que vai viver? Eu já ouvi. Revelação. Já ouviram já, pastor?
na televisão, Jesus está voltando, tal. Não foi. O que eu fiz? Delete. Não vi nunca mais. Eu gravava as pregações. Deve estar gravado até hoje lá naquelas fitas de videocassete lá, de VHS. Está gravado. Eu dei um delete, falei, cadê Deus aqui? Não quero ouvir falta profecia. A palavra tem que ser revelada. Então, cuidado, não idolatrem pastores. Estou acabando. Deus fala através das circunstâncias da vida. Deus falou com Moisés numa sarça ardente. Deus fala em situações que você muitas vezes não sabe como que é, mas Deus fala. Atos 7,31 diz, então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Amém. Deus fala em circunstâncias da vida, momentos que acontecem, que Deus está falando com você. Experiências inesquecíveis com Deus. Está ali, entrou aqui agora, subiu, a minha esposa Cláudia. A Cláudia viu anjos lá em casa, em cima do telhado. Era um momento específico da vida nossa. E Deus falou com ela naquela situação. Deus faz algo, às vezes, sobrenatural e você não entende. O que eu vou falar aqui é verdade. O que eu vou falar aqui é verdade. Circunstâncias da nossa vida que a gente não sabe como. Estou finalizando. Que me louvor pode vir subindo. Eu trabalhava, como falei, ali no SNI, depois no Florabim. Eu tinha aqueles telefones direto na mesa, aqueles telefones, telefone fixo. Um dia o telefone toca. Preste atenção aqui que eu vou falar com você. Um dia o telefone toca e uma voz feminina começou a chorar. Começou a chorar e pedindo socorro. Não era trote de sequestro, não. Você começou a chorar e pedindo socorro. Ela falou, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falei, como eu posso te ajudar? Ela falou, eu não sei. Eu estava aqui e Deus mandou eu ligar esse número. Eu quero oração. Eu nunca vi essa pessoa, eu não tinha Bina para saber o número da pessoa. Ela não me conhecia, de outra cidade, de outro estado, ela lá do Paraná. Ela ligou DDD e veio cair na minha mesa. Bota tempo nisso. Eu orei por ela em prantos. Mas às vezes Deus cria situações, eventos, e Ele se manifesta de uma maneira sobrenatural. Deus fala utilizando-se de anjos. Eu tenho a certeza de que eu já falei com anjos. Eu tenho certeza que a Cláudia também já teve encontro com os anjos, minha esposa. Ela teve um momento na vida em que ela teve um encontro com o Conjunto Nacional, com um senhor que não tinha braço, um dos braços. Ele foi, deu uma palavra profética para ela. Ela fez assim, começou a chorar, quando abriu o olho, o cara sumiu. Desapareceu. Não tinha tumulto não, estava tranquilo o dia. Era um anjo do Senhor. Eu já tive momentos de falar com uma pessoa também. De falar com a pessoa falar comigo, tipo assim, aconselhar, algo assim. Quando eu fui ver, não tinha ninguém, era um anjo falando comigo. Gente, é questão de você buscar. Não é para você fugir, não. Eu estou te incentivando hoje
em aprender que Deus fala. Basta você se colocar como cristão e falar: Senhor, eu preciso ter experiências contigo. Foi cantada uma canção aqui hoje, aqui do André. Não foi, André? Uma canção que você cantou aqui hoje. Que não importa a situação que querem te matar, muitas vezes Deus vai falar contigo. Está doente, Deus vai falar contigo. Deus até usou um animal, um jumento para falar. Ele falou com Balaão através de uma mula. E pode estar me usando hoje para falar com você. Como Ele falou comigo, como preparei esta mensagem. Deus vai te dar experiências com Ele. Deus vai te dar experiências com Ele cada dia mais. Sabe, eu te digo com toda sinceridade, a minha confiança não é a minha habilidade de ouvir Deus, não. A minha confiança é na habilidade que Deus tem para falar comigo. Você entendeu? Vou repetir. A minha confiança não é na minha habilidade de ouvir Deus. A minha confiança é saber da habilidade de Deus para falar comigo. Nós não somos nada. É Ele quem é tudo na nossa vida. Ele vai falar com você, porque Ele sabe como vai falar com você, do jeito que você precisa ouvir Ele. Ele vai falar com você. Ele vai mandar um profeta, vai mandar um anjo, vai mandar um amigo, vai mandar uma palavra, vai falar em sonho, ele vai no Espírito Santo de Deus falar contigo. Não importa, Deus vai falar com você. Bote essa mão no seu coração. Nós vamos orar agora para que esta palavra entre e transforme a sua vida. O culto não acabou, tá?